Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. A Bíblia diz em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, a parte A do versículo diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve: Sabemos. Ele estava escrevendo, é óbvio, a igreja. Nós sabemos, nós conhecemos que se a pessoa nasceu de novo, ela não peca mais, em outras palavras, não anda mais na prática do pecado. E por quê? Porque ela nasceu da água do Espírito, ela nasceu da semente incorruptível que é a palavra. Então não tem como essa pessoa andar na prática do pecado, porque ela passa a ter a natureza divina dentro dela, a natureza de Deus. Ela passa a ter os frutos do Espírito dentro dela. Pode perceber uma pessoa que nasceu de novo, ela é diferente do religioso. A pessoa que nasceu de novo, ela ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A pessoa que nasceu de novo, ela quer buscar a Deus, ela se rende a Deus, ela quer fazer a vontade dele. Irmãos, jamais uma pessoa que nasceu de novo, ela vai se desviar, não tem como, porque ela experimentou. Ela pode até falhar, ela pode até pecar, como a Bíblia diz, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo justo. É bem verdade que o apóstolo João diz no capítulo 1 da sua carta, que aquele que diz que não peca, a verdade de Deus não está nele e faz de Deus mentiroso. Você já viu isso na Bíblia? Primeira carta de João. Por quê? Nós vamos falhar em algum momento, nós vamos pecar em algum momento, não porque queremos, porque nós não andamos mais na prática do pecado, mas porque ainda somos humanos. Nós, por exemplo, não temos ainda um corpo transformado, né? Um dia nós vamos estar com Cristo, para sempre estaremos com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, irmão, nós vamos ter uma luta constante entre o espírito e a carne. A Bíblia fala isso. Mas não tem como uma pessoa que nasceu de novo andar na prática do pecado. Observe, você vai ver os frutos de uma pessoa que nasceu de novo. Geralmente essa pessoa não vai promover escândalo. Geralmente essa pessoa, irmãos, não é de confusão. Quem nasceu de novo é diferente. Quem nasceu de novo traz tudo para a palavra, vive de acordo com a palavra, tem uma vida com Deus, tem uma comunhão com Deus. Mais uma vez, essa pessoa ama o seu próximo com a si mesmo, tem compaixão, tem misericórdia, quer ganhar almas, quer o bem das pessoas. É a pessoa que gosta de estar congregando, buscando, se envolvendo sempre com as coisas de Deus. Ela respira a presença de Deus. Por quê? Porque nasceu de novo. É diferente do religioso. O religioso, ele julga, critica, condena, faz fofoca, se acha mais santo do que os outros, enfim, é um hipócrita, é um fariseu, como diz a palavra de Deus. Por isso que você tem que examinar. A Bíblia diz, né, o nosso Cristo, o nosso Senhor, que nós vamos conhecer pelos frutos as pessoas. E a pessoa que nasceu de novo, ela tem os novos frutos do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Essa pessoa tem os novos dons operando na vida dela. Isso é glorioso, isso é tremendo. E claro que tem muito mais coisas aqui que eu poderia falar para vocês, mas se fica até o final é que tem algo muito profundo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. O que de Deus é gerado, ele vai se conservar a si mesmo. É como, por exemplo, quando a gente compra algo que é perecível. Se não for colocado na geladeira, vai estragar. Então ele precisa ser conservado. E como que nós vamos nos conservar? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, pessoal. E o sal dá sabor. Então é muito importante a gente entender isto. Nós temos que nos conservar a si mesmo em santidade, na palavra, vivendo da palavra, tendo comunhão com Deus. E diz também, e o maligno não lhe toca. O maligno não pode tocar em uma pessoa que nasceu de novo. Aquela pessoa não pertence mais a ele, ela pertence agora a Cristo. Diz a palavra que ela foi tirada do reino das trevas e foi transferida para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. A pessoa agora tem a natureza divina,
ela é propriedade exclusiva do Espírito Santo. Ela tem uma marca de Deus na vida dela, ela é selada por Deus em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Cristo. É óbvio que o diabo não pode tocar, mas ele tenta. E a Bíblia diz que como nós devemos resistir às tentações. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E eu quero trazer um entendimento que Deus me deu, tendo como fundamento essa palavra. Olha que interessante, em Lucas, capítulo 22, versículo 31, diz assim, ó: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus, ele chama a atenção de Pedro e diz: Simão, Simão. Ele chamou o nome dele 2 vezes. Olha que interessante. Por 2 vezes, ele chamou pelo nome de Simão. Isto quer dizer que ele estava dando um alerta para Pedro. Estava chamando a atenção de Pedro para que ele vigiasse. Porque o diabo pediu para tocar em Pedro. Mas nós acabamos de ver lá em 1ª carta de João 5,18, que aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Por que ele queria tocar em Pedro? Será que ele tinha autoridade para isso? Será que ele tinha autorização para isso? Por que ele fez isso? Porque Pedro não era convertido. Pedro não era nascido de novo, trazendo para esse entendimento aqui da palavra de Deus. É óbvio que ele nasceu de novo. Ninguém poderia nascer de novo antes da morte de Cristo e ressurreição de Cristo. Mas eu quero que você entenda que Pedro não era convertido. Ele andou com Jesus, foi discipulado por Jesus durante 3 anos a 3 anos e meio. Pedro era um apóstolo, era um pregador do evangelho. Pedro pregava a salvação, mas não era salvo. Pregava a conversão e não era convertido. Pedro, né? Pedro andou sobre as águas através da sua fé. Pedro recebeu milagres maravilhosos, tremendo, como da pesca maravilhosa. Pedro, quando intercedeu pela sua sogra, ela foi curada. E eu poderia falar inúmeras experiências que ele teve com Deus, por exemplo, no Monte da Transfiguração, etc. Só que ele não era convertido. Pregava o evangelho, curava as pessoas, expulsava demônios e não era convertido. E o diabo queria ele. E você sabe, se o diabo tocar na vida de uma pessoa, você sabe o que ele faz. E um exemplo disso está escrito lá em Jó. Se você ler o livro de Jó, você vai ver quem tocou em Jó foi Satanás. E olha o que ele fez na vida de Jó. Matou, roubou e destruiu. E se o diabo tocar, ele vai fazer a mesma coisa. E Jesus, irmãos, alertou Pedro. Falou para ele assim: olha, Satanás pediu você, ele quer tocar em você. Mas eu roguei por você, eu intercedi por você. E você, Pedro, precisa se converter. E depois você vai confirmar teus irmãos. Olha que interessante isso. Eu quero dizer para você que tem muita gente que, como Pedro, está pregando o evangelho. É um ministro de louvor. É um crente já há muitos anos. Faz a obra, ajuda, mas frequenta a igreja, não falta um culto, mas às vezes não nasceu de novo, não é convertido. E você vai conhecer pelos frutos. Se Jesus falou que é pelos frutos que se conhece a árvore, ele conhecia Pedro, sabia que era Pedro. E estava dando alerta para ele: você precisa nascer de novo, precisa se converter, Pedro. Pedro poderia dizer assim: Senhor, se você continuar lendo aí, deixa eu ler para você, olha que interessante. E ele lhe disse, quer dizer, Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pedro falou: Senhor, não se preocupe comigo não, eu estou pronto, eu estou preparado, Senhor. Pode ficar, eu tenho fé até para andar sobre as águas. Você não lembra da fé, não? Que o Senhor me deu para andar sobre as águas? Não, fique em paz. Eu intercedi pela minha sogra. Fique em paz. Se o Senhor não me deu poder para expulsar o diabo, o Senhor me deu poder. E você vai confirmar isso nos evangelhos. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões. Jesus chamou de 2 em 2, deu autoridade e poder para curar os enfermos e expulsar os demônios.
Então Pedro achava que estava pronto, mas ele não era nascido de novo. Jesus estava com ele. Olha que interessante isso. Mas mesmo assim, irmãos, e não foi qualquer um que falou, foi Cristo. E ele, de vez vigiar, agradecer pela palavra, ele não fez nada disso. Estou pronto, Senhor, até morrer, até ir preso. E a gente sabe que ele acabou negando Cristo. Mas olha que interessante. Jesus rogou por ele, pediu ao Pai por ele, para que o diabo não viesse tocar nele, para que ele viesse a se converter, para que ele não viesse a se desfalecer. Jesus sabia que isso ia acontecer, que Pedro ia acabar desfalecendo se ele não se convertesse e abandonar o chamado, o evangelho. Por isso eu quero dizer para você, se você sabe que a pessoa frequenta a igreja, é um ministro do evangelho, um ministro de louvor, faz a obra, congrega há muitos anos, mas você sabe dos frutos, você sabe que ela não é convertida pelas atitudes, o que você tem que fazer? Ore, clame, em nome de Jesus, irmãos, porque o diabo quer tocar nessa vida. E se ele tocar, você sabe o que vai acontecer. É bem verdade que, mesmo Jesus orando por Pedro, Pedro caiu, negou 3 vezes. Mas essa mesma oração foi com que fez que Pedro se arrependesse, caísse em si, chorasse amargamente e voltasse para Cristo. E olha depois que a pessoa nasce de novo, pessoal, você não precisa mais se preocupar com ela. Olha depois que Pedro se arrependeu, teve um encontro com Cristo, nasceu de novo. Leia Atos dos Apóstolos, você vai ver como esse homem foi usado por Deus. Até a sombra dele curava. Nunca mais ele negou Jesus. Foi até ameaçado de não falar mais no nome de Cristo. Falando desobedecer a Deus do que os homens. E morreu crucificado como Jesus profetizou. Só que os historiadores dizem que ele morreu de cabeça para baixo porque ele não se achava digno de morrer como seu mestre. Quando a pessoa nasce de novo, não se preocupe mais com ela, ela vai ter uma vida espiritual própria. Você não precisa falar para ela, você tem que ir para a igreja, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Não, isso é... Ela respira isso, porque ela nasceu de novo. Olha para uma pessoa que nasceu de novo, é diferente, o falar é diferente. É diferente, é uma pessoa espiritual, é diferente. Ela olha sempre para Jesus, ela busca as coisas do alto. Mas enquanto ela não se converter, ela pode ter fé para curar, para libertar, expulsar demônios, ganhar almas. Mas Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21, naquele dia, Jesus, deixa eu ler isso aqui, é melhor eu ler, eu sei de qual, mas eu vou ler aqui. Mateus capítulo 7, versículo 21, texto conhecido. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Aí o dom de profecia em operação aí, ó. Em teu nome não expulsamos demônios, autoridade espiritual. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, quer dizer, o dom de operação de milagres. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós podemos ver que pessoas que são usadas nos dons, está acontecendo sinais, prodígios, maravilhas, cura, expulsão de demônios, mas às vezes ela não vai entrar no céu, porque o dom não salva. O dom é um presente que Deus deu, uma capacidade, uma habilidade, e ele é irrevogável, como diz a palavra, sem arrependimento. Romanos 11, 29 diz isso. E muita gente está se enganando, achando que Deus está cooperando com ela, que compactua com ela, que Deus está aprovando ela pelos feitos, pelos milagres. Mas se ela não nascer de novo e pratica a iniquidade, vai acontecer isso aqui. Pedro foi usado em tudo isso aqui. No dom de profecia, quer dizer, a palavra inspirada, pregava a palavra, expulsou demônios, fez muitas maravilhas, andou até sobre as águas. Mas olha aí, tem que nascer de novo, tem que nascer da água do Espírito. Por isso, se você conhece alguém nessa situação, interceda por ela, clame por ela, até que ela nasça de novo. Quando ela se converter e nascer de novo, não se preocupe mais. Tem gente que sabe que aquela pessoa não é firme e às vezes ela fica preocupada, mas ore e interceda. Porque senão o inimigo vai tocar na vida desta pessoa, está pedindo a vida dela. Então cerque essa pessoa, blinde essa pessoa, até que ela tenha um encontro com Cristo e nasça de novo. Nunca mais essa pessoa vai negar Jesus, vai andar com ele como Pedro. Pedro, se você ler Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao 12, você vai ver que fala sobre ele. Você vai ler as 2 cartas do apóstolo Pedro, né?
Então é glorioso o que Deus fez na vida de Pedro. E Deus quer fazer na sua vida também. Finalizo aqui. Quem não é nascido de novo, o maligno pode tocar. O inimigo pode investir contra essa vida para matar, roubar e destruir. Mas aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. O que você deve fazer? Rogar por essa pessoa que ainda frequenta a igreja, até ministra, mas porém não é convertida. Interceda por ela, para que o inimigo não venha tocar nela e ela venha nascer de novo para a glória de Deus. Esta é a palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.